Mas há quanto tempo a gente fala que o elenco pode jogar mais? O elenco pode jogar mais. O elenco pode jogar mais. Alguma coisa tem no Corinthians, cara. Alguma coisa tem. Não tenho a pretensão aqui de saber o que é, de dar a fórmula mágica, mas, cara, o Corinthians podia jogar mais com Lázaro, podia jogar mais com o Luxemburgo, poderia jogar mais com o Mano Menezes, poderia jogar mais com o Antônio. A única coisa que me remete aqui, e aí a gente vai olhar para trás e eu sei que tem torcedor que não gosta de falar do VP, porque ele foi um filho da puta, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. O VP foi um cara que conseguiu extrair muito de muita gente. O próprio Yuri, o próprio Fausto, que hoje não serve para nada. Com o VP ele jogou bola. Então, será também que... E aí eu boto o Antônio Oliveira também, porque não deixa de ser um técnico ainda emergente, né? Um técnico ainda a se provar. Será que com Lázaro, com os experientes de Amano e Luxemburgo, e agora com o Antônio Oliveira, não tá faltando? Agora, Diegão, vamos... então, eu ia falar uma coisa, porque assim, eu acho que o último técnico que a gente teve, assim, talvez de alto nível, tenha sido o VP, porque vamos combinar aqui, depois do VP veio quem? Vem Lázaro, né? Que foi uma aposta que deu errado. Aí depois do Lázaro veio o Luxemburgo, né? É isso? Só para tentar pegar aqui a sequência não falar correta. Do Cuca, né? Não tenho que falar do Cuca, né? Não dá nem para falar do Cuca, né? 2 jogos apenas. Aí você tem o Luxemburgo, que era um técnico aposentado, você mesmo criticou muito aqui, eu ainda até na época, né, até falei, mas talvez para o momento seja importante, tá, mas você mesmo criticou muito, e depois nós vimos, né, que era um vazio de ideias, né, enfim. Então, o que eu quero dizer, um técnico aposentado, que veio treinar o Corinthians e deu no que deu, depois do Luxemburgo você teve Mano Menezes, que muita gente, né, questionou a sua contratação, mas mais uma vez foi uma contratação de desespero para poder escapar ali da zona de rebaixamento do ano passado. E agora vem o Antônio Oliveira. Então, o que eu quero dizer? Dentro desse contexto de o time pode jogar mais, time pode jogar mais, time pode jogar mais, nenhum técnico efetivamente do tamanho do Corinthians, vamos combinar? Para o momento que foi aqui, né, que eles assumiram. Então, Lázaro foi uma aposta, Luxemburgo, um técnico aposentado, Mano Menezes, um cara, como eu estou vendo muita gente já falando de luta passado, sem ideias, e vai cair no Fluminense, agora vamos só ver o que vem por aí. E o Antônio Oliveira, que é um técnico jovem ainda, pouco experiente, que não tem o tamanho do Corinthians. E aí, o que eu estou criticando, por exemplo, além da parte técnica, enfim, dentro das 4 linhas, também dos bastidores, de coletivo e tudo mais, que parece não entender exatamente o tamanho do clube que ele está, né, que ele tá comandando. Então, cara, eu acho que nesse momento o Augusto Melo vai ter que pensar bem e trazer um técnico do tamanho do Corinthians. Um técnico que chegue, por mais que gaste muita grana, não importa. A gente está falando aqui de 1 bilhão e 100 mil reais, né, de contato com a TV durante 5 anos, o Corinthians precisa estar na Série A. Então, é importante trazer um técnico grande para o tamanho do Corinthians e trazer jogadores para esse técnico que vai precisar na janela. Então, assim, eu não sei se o Corinthians já estava e se não estava, é preocupante, né? Olhando que faça dívida, né, Jardel? E que faça dívida. Que faça dívida. Dane-se. Porque nesse caso a gente está falando de investimento. Porque se você vai gastar 50 milhões com técnico, né? Estou falando de contratos, salários, aquela coisa toda, mais 100 milhões de contratação na janela é o dinheiro que você ia perder da TV se você cair para a Série B. Então, assim, é importante o Corinthians abrir o olho o quanto antes, cara, e ir para o mercado. Então, assim, eu não sei, aí a gente tem, estão falando aí de Carille, né? Carille é uma opção. Pelo amor de Deus. Mas, né? Tem gente comentando, o próprio, acho que o Marco Belo deu essa notícia, né? Que o Corinthians conversou com o Carille. Eu sou Carilete, hein? Eu sou Carilete. Mas não é momento, né? Não é momento. Então estão falando de Carille, tá? Mas eu sei lá, cara. Tem que olhar para o mercado, ir atrás de alguém e investir nessa janela, porque eu não acho que já acabou, eu não acho que o Corinthians está rebaixado pelo seguinte, eu estou vendo muita gente fazendo conta de 46 pontos, mas a régua este ano ela está muito baixa. Eu não acho que a régua para o rebaixamento ela vai ser 45 pontos, tá? Eu acho que ela vai ser menos. Mas ainda dá tempo, cara. Ainda dá tempo. Se o Corinthians tivesse vencido hoje, por exemplo, estaria fora da zona de rebaixamento. Tá? Só para dar um exemplo que ainda não é desesperador. É muito preocupante.
eu ia trazer esse cenário matemático também, assim, o histórico dos times de baixo, eles aumentam o seu aproveitamento ao longo do campeonato, tá? Não fica esse aproveitamento tão baixo, porque aí os times começam a contratar e tal. Mas há uma tendência, mais uma vez, como foi ano passado, de uma régua, né, abaixo dos 45, e aí tem um ponto positivo, tá? Um time com uma vitória em 13 jogos, a situação do Corinthians no campeonato ela é muito boa. Exatamente. Ela é muito boa. Uma vitória em 13 jogos, o Corinthians estava incorrendo aí no risco, porque depende do campeonato, e eu falo muito disso aqui, o campeonato de pontos corridos, tanto em cima quanto embaixo, você depende muito dos outros também. Sim. O Corinthians está numa situação de uma vitória em 13 jogos, e o Corinthians está ali a uma vitória de sair da zona. Então, assim, entenda o que eu quero dizer. A situação matemática do Corinthians, pelo que ele fez, ela é muito boa. É isso. Exatamente isso. E é nisso que eu estou, nesse momento, né, começando a me agarrar nessas possibilidades, né? E talvez isso faça o Augusto querer manter, né? Olha para a tabela, faz, não, se a gente ganhar do Vitória, e aí não ganha, a situação vai piorar. Mas para ser bem honesto, tá? Diegão, para ser bem honesto, na última live eu comentei, falei, os próximos 2 jogos, depois do Cuiabá, na verdade, né? Foi até antes do Cuiabá. Eu comentei, os próximos 2 jogos, já olhando para o Palmeiras e para o Vitória, o Corinthians vai ter que fazer no mínimo 3 pontos. Porque a real é que a gente já previa essa derrota de hoje. O que me incomoda, né? E me incomodou muito na derrota de hoje, são os contextos, como eu disse, né? O Palmeiras fragilizado, o Corinthians não consegue jogar, não consegue criar, não consegue passar aquela sensação de que daqui a pouco vai dar. Eu não tive hoje essa sensação em nenhum momento. Nem, né, diferente do Diegão que teve essa expectativa no intervalo, eu não tive. A minha sensação é que não ia dar e não deu, né? E não deu. Outro ponto aí, eu concordo com você. Se demitir, qual é meu medo? É demitir o Antônio Oliveira e o Augusto realizar o sonho dele de ir atrás do Zanardi, né? Que tá no Goiás agora. É brincadeira, né? E eu não duvido. Eu não duvido. É brincadeira se ele fizer isso, né? O cara tá lá prestes de ser demitido no Goiás, tá? Pra você ter uma ideia. Eu não duvido, tá? Mas assim, de fato, o Antônio caindo, e não vai ter nenhuma reclamação de minha parte se ele cair, eu acho que ele não cai. É feeling meu, acho que ele não cai. Tem que trazer um cara que tenha um currículo, cara. Como é o nome do técnico do Vasco do ano passado que chegou? Aquele estrangeiro. Me ajudem aí no chat, pessoal. O nome do técnico do Vasco. Ajudem aí no chat. Claro que o sofrimento do Vasco foi grande. Mas quando o Vasco age no mercado, o Vasco estava fudido lá embaixo. O Ramon Dias, o Marcelo Ferreira está relembrando. Cara, o Vasco trouxe técnico, o Vasco contratou jogadores e o desempenho dele, se você pegar o recorte só do técnico do Vasco, ele fez coisa de assim, 50%, 55% de aproveitamento. É porque o Vasco começou muito mal. Ramon Dias aí, o pessoal tá me ajudando. Muito, muito obrigado. Obrigado aí, galera. Obrigado. E eu não estou dizendo que o Corinthians tem que contratar o Ramon Dias, tá? Eu só estou dizendo que o Vasco se encontrava num cenário muito delicado, trouxe um técnico, contratou ali meia dúzia de jogadores e a resposta foi imediata. Né? E o Ramon Dias, no mundo do futebol, ele é um técnico respeitado, um técnico, né? Serviu para o Vasco, talvez não sirva para o Corinthians. Repito, não estou dizendo que tem que ser ele, mas é um exemplo de um técnico que não era um técnico qualquer e chegou e fez o Vasco competir. O meu ponto, Jardel, e aí eu quero voltar a falar o que eu falei, é que eu acho que o Corinthians peca muito no ataque, cara. Muito no ataque. Sim, sabe? Sem dúvida. Eu não sei até que ponto um técnico vai chegar ali e vai botar a bola para dentro. Pô. O Yuri Alberto mesmo, ele é um jogador que tem um bom número de gols, mas que ele também perde muitos gols. É um jogador que, às vezes, no momento decisivo, ele perde. E o problema do Yuri não é nem só perder os gols, né, cara? É esses lances bizarros que ele tem. Pô, o que eu já recebi aqui já de meme desse tombo que ele levou ali, que é uma coisa meio esquisita até, né, cara? Ele cai de um jeito meio estabanado, ele tropeça na bola em alguns lances, porque às vezes o cara perde o gol, mas é aquele gol, né? Pô, o cara ajeitou o corpo, escolheu o canto, bateu para fora e tal. O Yuri é meio estabanado. Olha aquele chute que ele deu, ele limpou a bola direitinho. Lembra aquele lance que ele chutou uma bola na lua ali? Ele fez o lance todo perfeitinho, né? Ele limpou, ajeitou, mas limpou. Falta a leitura que aquela bola quicando não é bola para chutar, cara. Exatamente. Espera o momento de dar o chute, cara. E ele, assim, sabe? É aquilo que a gente fala, assim, ele vai do incrível ao grotesco muito rápido, né? De 0 a 100 muito rápido. É impressionante.
Então, assim, o Corinthians... E aí vem um outro detalhe, Jardão. Vamos falar de conceito, não é de nome. Um técnico grande para ir para o Corinthians, para esse Corinthians, ele vai pedir mais. Vai. Ele vai pedir mais e ele vai pedir jogadores. O que me anima, tá? Porque é disso que eu tô falando. Então, neste momento, o Corinthians precisa de técnico e precisa de jogadores. Não dá para o Corinthians trazer um técnico grande com Pedro Raul no ataque, gente. Desculpa. Sabe? Desculpa. Então, o Corinthians vai ter que trazer mais atacante, vai ter que trazer mais meia, meia nem digo meia, armador, né? Mais volante, né? Jogadores para o meio campo. Vai ter que ver essa questão da lateral, porque na boa, cara, na boa, assim, ó. A falta que o Fagner faz, eu espero que vocês estejam comendo a língua com farinha aí, porque eu sempre disse, cara, o Fagner tem várias restrições sobre o Fagner, mas o Fagner, ele é disparado, cara, disparado, o melhor lateral direito do Corinthians. O Fagner na baixa, ele é melhor do que o Maná e o Mateuzinho, né? Juntos, colocar os dois ali, eles não produzem mais do que o Fagner. Então, assim. Eu fiz até uma crítica no meu. Eu fiz até uma crítica no meu Twitter. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é assim, se eu escrevo algo e as pessoas levam por um outro lado, eu não vou ter a arrogância de dizer que tá todo mundo errado, né? Eu disse assim, o Léo Maná joga, eu falo, porra, será que o Mateuzinho não era melhor? O Mateuzinho, quando entra em campo, a gente quer o Léo Maná. Mas isso, na verdade, é uma crítica muito mais ao Mateuzinho e o que ele custou. Porque para trazer ele, deixava o Léo Maná, então. Entendeu? Exatamente. Eu hoje, honestamente, e olha que eu já defendi o Mateuzinho aqui em outras oportunidades, tem tweet meu defendendo o Mateuzinho, tá tudo certo. Mas do pouco que eu vi do Mateuzinho, do pouco que eu vi o Léo Maná, até aqui, e o Léo Maná da base precisa de paciência, ele foi destaque na copinha, etc, mas para mim mostrou pouco até agora. Mas os dois mostraram pouco. O Mateuzinho era para ser um reserva garantido. Aquele cara que chega... E não é. E custou o que custou. E o Mateuzinho, eu não sei se é porque... Sabe essa história de... Eu tô começando a ficar preocupado agora de jogadores que são corintianos e querem jogar no Corinthians, porque as últimas experiências não estão nada boas, né? O Mateuzinho, cara, ele tá colecionando alguns lances meio bizarros também, né? Sabe? Aquele lance que ele fez foi contra quem, cara? Acho que foi contra o Inter, se não me engano, que ele foi dar um peito na bola e errou e caiu. Ele tem colecionado alguns lances, meio esses lances bizarros que a gente costuma falar aqui do Yuri Alberto. O Mateuzinho, em poucos jogos, já tem colecionado alguns lances bem esquisitos. E, cara, aí não demonstra nada. Aí eu vejo gente falando, coloca o Mateuzinho porque ele é mais ofensivo. O que o Mateuzinho criou até hoje, gente? Pelo amor de Deus. O Mateuzinho fez um gol e se machucou lá, naquele jogo pela Copa Sul-Americana, né? Que até na hora de fazer o gol lá, ele se machucou. Não vou criticar o cara que fez o gol e se machucou, mas só para dar um exemplo, né? Mas é muito pouco, cara. É muito pouco. O Mateuzinho é um jogador que não agrega em nada, em nada. Assim, ó, quando eu vejo que for colocar o Mateuzinho, eu falo, cara, pelo amor de Deus, bota então mais um zagueiro ali e, sabe, e mexe nas peças lá no ataque, joga ali com 3 zagueiros e com ponta, alguma coisa assim, mas não dá, cara. Mateuzinho, Pedro Raul, não tem condições. Esses caras não tem condições. O João Vitor de lateral, o Bruno Mendes de lateral jogaram melhor do que o Léo Maná e que o Bruno Mendes eu discordo um pouquinho, porque eu sempre falei, né? O Bruno Mendes, para mim, ele ia só até o meio campo e tal, então era aquele cara que só defendia, não atacava. Mas o João Vitor, por exemplo, pelo amor de Deus, né? O João Vitor fez partidas de lateral direito ali que coloca Mateuzinho e Léo Maná no bolso, sem dúvida. Driblando, né? Dando corte no lateral esquerdo. E indo para o ataque, porque assim, eu acho que a lateral, principalmente, como eu falei, o Léo Maná, para mim, ele tem que ficar mais defensivo? Tem que ficar mais defensivo. Tem que, se preocupar primeiro e fechar a casinha. Mas não impede o cara, de vez em quando, ir para o campo de ataque. Um lateral, cara, ele tem que fazer as duas coisas. Ele tem que defender e ele tem que atacar. Senão ele é zagueiro. Se ele não atacar, ele é zagueiro, não é lateral. E aí vem culpa do Antônio Oliveira, né? De não estimular, de não criar jogadas. Outra que eu sempre falo aqui, né? Cara, é terrível para mim ver Mosquito e Wesley pegando a bola sempre sozinho tentando jogadas individuais. Sempre. Não existe triangulação, ultrapassagem, a história do jogo apoiado, chame como quiser, né? Mas não existe no Corinthians, cara. Não existe no Corinthians, é impressionante. Não, e o Mosquito é um jogador que eu acho que tem certas limitações, que não deveria estar no elenco do Corinthians há tanto tempo. É verdade que ele teve algumas lesões também, mas que em dado momento funcionou muito bem com o Fagner. Fazia tabela, o Fagner lançava para ele em profundidade, então precisa de uma aproximação. O Mosquito, diferente do Wesley, o Mosquito
Hoje eu brinco que o Mosquito nem a velocidade tem, né? Não tem mais a mesma velocidade. O Wesley não. O Wesley é um cara que ainda se vira muito bem sozinho. Não vai ganhar todas, ninguém ganha todas, mas de vez em quando ele tira um coelho ali do cartola e desenrola. E o Mosquito não. É né? isso. O Mosquito não tem mais esse poder.